Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash do livro Shoftim. Devorá faz com que Bnei Israel façam Teshuvá. Devorá era considerada ela própria a mãe de todos os Bnei Israel. Eles eram seus filhos, a quem ela teve que educar para estudar a Torá e cumprir todas as mitzvot. Ela também os instruiu a ficarem longe da adoração dos ídolos Kenanim. Devorá trabalhou muito duro para ensinar os judeus. Eles aceitaram suas palavras e fizeram Teshuvá. A própria Devorá se tornou maior que todos os outros Shoftim. Alguns deles sentiam o espírito de Hashem sobre eles, mas Devorá atingiu um nível ainda mais elevado. Ela se tornou uma Neviá, profetisa, com quem Hashem falava. Como ela e o povo de sua geração tiveram um zehut especial, Hashem realizou milagres para eles. Preparando-se para a guerra contra Sisrá, Hashem disse a Devorá que estava na hora de vencer o general Kenaani. Sisrá, o marido de Devorá, Barak, estava longe de casa. Ela enviou mensagem para ele. Hashem me mandou lutar contra Sisrá. Ele pede para você reunir um pequeno exército, apenas 10.000 homens de 2 tribos, sua Shevet, Naphtali e seu vizinho, Zevulun. Reúna-os em Har Tavor, uma montanha entre a terra das Shevet, Zevulun e Issahar. Sisrá não irá querer sair para a batalha. Seus sábios o alertarão que há um momento de azar para ele, mas Hashem fará questão de atrair Sisrá de sua cidade fortificada para o campo de batalha perto do riacho Kishon, na parte inferior de Har Tavor. Hashem então o entregará em suas mãos. A própria Devorá não pretendia ir à guerra ou liderar os judeus na batalha. Estar no exército não é um trabalho de mulher. Mas Barak tinha medo de começar uma guerra sem Devorá. Ele enviou de volta a mensagem: Eu só irei para a batalha se você vier. Os soldados podem se recusar a entrar em uma guerra tão perigosa a menos que você esteja lá para garantir que ouviu a ordem de Hashem. Além disso, precisamos de seu mérito para ganhar. Sei que Hashem fará milagres para nós e temo que meu zehut não esteja suficiente para isso. Devorá respondeu através de um mensageiro: Concordo em ir, mas lembre-se de que você não receberá o crédito por vencer a guerra. Hashem entregará Sisrá nas mãos de uma mulher. As palavras de Devorá tinham um duplo sentido. O significado literal é que ela seria elogiada por vencer a guerra, mas havia um significado mais profundo. Outra mulher ajudaria a trazer a vitória. Em breve leremos sobre isso. Barak enviou uma mensagem para as tribos de Zevulun e Naphtali. Hashem quer que 10.000 de vocês se reúnam para a guerra. Assim que essas 2 tribos ouviram a ordem, elas se prepararam para a guerra. Nenhum judeu se recusou a ser convocado. Embora Elias estivesse arriscando sua vida ao enfrentar o exército de Sisrá, que incluía 900 bigas de ferro, mesmo os sofrim, os escribas, que escreviam Sifrei Torá e outros escritos sagrados e não foram treinados para o serviço militar, se uniram sem hesitar. Outras tribos que ouviram falar da ordem de Hashem decidiram oferecer sua ajuda. Tropas da Shevet Menashe, a parte da Shevet que vivia em Eretz Israel e não a leste do Jordão, se juntaram. Entre elas estavam até príncipes e Talmidei Chachamim. Alguns homens da Shevet Issachar, que estudavam constantemente a Torá e eram alunos de Devorá, também se ofereceram para ir à batalha. Esperava-se que cada Shevet enviasse soldados para esta guerra. Embora Hashem tivesse ordenado que apenas 10.000 homens de Naphtali e Zevulun fossem convocados. Por quê? Primeiro, todos os Bnei Israel juntos estavam sofrendo com Sisrá. Todos eles quiseram se juntar para se livrar do inimigo comum. Segundo, Sisrá e seu exército faziam parte das 7 nações de Eretz Kenaã. Todos os judeus tinham uma mitzvah de destruí-las. Mas algumas Shevatim ficaram longe da batalha. Nenhum homem da Shevet Reuven e metade da Shevet Menashe que morava no lado leste do Jordão nunca apareceram. Ninguém da Shevet
Dan também participou. Você se lembra que, nos dias de Moshe e Yehoshua, a Shevet Dan sempre foram uma parte importante do exército? Suas tropas protegiam os judeus pela retaguarda, mas agora os homens de Dan se esquivavam de seu dever. Eles tinham medo do exército de Sisrá e podiam afirmar que Hashem não havia claramente lhes ordenado que se juntassem. Este foi um argumento errado. Eles realmente deveriam ter vindo por conta própria. Mais tarde, Devorah cantou uma shirá, canção sobre a guerra. Nessa música, ela culpou as Shevatim que se preocuparam mais com elas mesmas do que com a nação judaica. A batalha. Foi dito ao general Sisrá que o exército judeu estava se preparando para a guerra, no topo do Har Tavor. Ao ouvir isso, ele ordenou que todo o exército saísse da capital e marchasse para o vale de Israel, aos pés de Har Tavor. Ele também mudou suas 900 bigas de ferro para aquela área. Realmente isso não teria sido necessário. O exército judeu era tão pequeno que uma pequena parte dos soldados de Sisrá e algumas das bigas de ferro teriam sido suficientes para igualá-lo. Mas Hashem deu a Sisrá a ideia de trazer todos os seus soldados e equipamentos para acabar com todos eles. Em Eretz Israel haviam reis Kenaanim recém-nomeados, e Yehoshua havia matado os 31 reis de Canaã. No entanto, mais tarde, os Kenaanim sobreviventes designaram o mesmo número de novos reis. Quando ouviram que seus exércitos se ajuntaram, quando ouviram que haveria uma batalha entre Sisrá e Bnei Israel, eles rapidamente mobilizaram seus exércitos e se juntaram a Sisrá. Todos eles queriam ajudar a derrotar aqueles judeus e expulsá-los de Eretz Israel. Então eles seriam mais uma vez os donos da terra. O exército de Sisrá estava acampado no vale perto do riacho Kishon, enquanto o exército de Baraque estava no topo de Har Tavor. Devorah encorajou Baraque: não espere, ataque agora, não tema. Hashem entregou Sisrá em suas mãos. Hashem irá à sua frente para travar esta batalha. Encorajado, Baraque conduziu seus homens montanha abaixo. Sem a ajuda de Hashem, Bnei Israel não teria nenhuma chance contra o exército de Sisrá. Mas Hashem confundiu os soldados Kenaanim. Eles imaginaram ter ouvido o barulho de bigas e cavalos se aproximando. A verdade era que o exército de Baraque estava marchando a pé, sem uma única biga sequer. Mas Hashem fez os inimigos ouvirem o estrondo de numerosas bigas e cavaleiros que pareciam muito mais fortes que os seus. Eles entraram em pânico e fugiram. Baraque e seu exército nem precisaram lutar. Eles apenas perseguiram e mataram os soldados inimigos que estavam fugindo. Então Hashem realizou mais milagres. A noite estava começando a cair e as estrelas já apareciam no céu. Hashem moveu algumas estrelas diretamente sobre o exército de Sisrá. Elas brilhavam intensamente em seus brasões de ferro. Os soldados de Sisrá de repente se sentiram insuportavelmente quentes em seus uniformes. Vendo o riacho Kishon fluindo nas proximidades, eles pularam na água refrescante para se esfriar. De repente, outro milagre ocorreu. Kishon era apenas um pequeno riacho de água. Em instante, inundou e se tornou um rio furioso. Muitos soldados Kenaanim se afogaram juntamente com seus cavalos. O resto foi perseguido por Baraque e seus soldados. O exército Kenaani foi completamente aniquilado enquanto tentava retornar à sua capital. O fim de Sisrá. O general Sisrá sabia que a batalha estava perdida. Se ele permanecesse em sua biga, logo seria perseguido e morto pelos soldados judeus. A única maneira de salvar sua vida era escondendo-se em algum lugar. Sisrá pulou de sua biga e começou a fugir do campo de batalha. No entanto, seus pés o levaram ao lugar onde Hashem queria que ele estivesse. Enquanto Sisrá corria, ele viu um conjunto de tendas. Elas pertenciam a Hever Akeni, um descendente de Itró. Os descendentes de Itró eram judeus. Lemos antes que alguns deles eram Talmidei Rahamim. Você se lembra de qual chofete os ensinou? Hever se separou do resto de sua família, os Kenim. Ele era um pastor que vagava e vivia em tendas. Na época de nossa história, suas tendas estavam localizadas não muito longe do campo de batalha.
Hever fez um tratado de paz com Yavin, o rei Canaan. Ele fez isso para não ser incomodado pelos soldados Kenaanim que atacavam todos os viajantes que encontravam em Eretz Israel. A esposa de Hever, Yael, tinha sua própria tenda. Enquanto olhava perplexa para um Kenaani que parecia estar correndo em sua direção, de repente reconheceu Sisra. Yael tomou uma decisão rápida. Ela era uma mulher sábia e uma das líderes do povo de Israel. Ela caminhou em direção a Sisra e gritou convidativamente: Por favor, venha à minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Sisra não tinha certeza do que fazer. Ele lembrou que havia um tratado de paz entre Hever e o rei Yavim. Mas não era arriscado se esconder na tenda de Yael? Por favor, entre, insistiu Yael. Minha barraca é o melhor esconderijo para você. Um homem nunca procuraria na barraca de uma mulher. Você estará segura aqui. Sisra concordou. Ele entrou e Yael o cobriu com um cobertor. Isso deixou Sisra muito confortável, pois ele estava fraco e cansado. Além disso, ele estaria muito mais seguro com os judeus se alguém decidisse procurá-lo na tenda. Sisra relaxou. Foi bom descansar um pouco. No entanto, ele estava com muita sede. Dê-me água, ordenou ele a Yael. No momento em que Yael pôs os olhos nesse Irachá, um inimigo jurado do povo judeu, ela planejou destruí-lo. Mas ela não tinha certeza de como proceder. Se ela chamasse seu marido ou qualquer outro homem, Sisra ficaria desconfiado. Mas quando Sisra pediu água, ela teve uma ideia. Talvez ela pudesse colocá-lo para dormir. Yael encheu um copo, mas não com água. Em vez disso, ela deu leite a Sisra. O leite deixa as pessoas com sono. Sisra bebeu. Ele estava exausto da batalha e parecia aconchegante na tenda de Yael. Ele precisava dormir um pouco. Fique de guarda na entrada da tenda, ele ordenou a Yael. Se alguém passar e perguntar a um homem aqui, tenha certeza de dizer não. Yael obedeceu. Quando ela olhou para Sisra pouco tempo depois, seus olhos estavam fechados. Ele parecia estar dormindo. Agora era a sua chance de matá-lo. Ela poderia pegar uma faca e cortar a cabeça dele, mas e se ele de repente acordasse? Ele arrancaria a faca dela e a mataria. Ela teve que pensar em um plano melhor. Yael foi buscar um martelo e uma grande estaca do mesmo tipo que mantinha sua tenda presa ao chão. Ela colocou a estaca na mão esquerda e pegou o martelo com a direita. Com cuidado, ela se aproximou de Sisra. Se ele acordasse agora, pensaria que ela estava tentando consertar sua tenda. Ela chegou cada vez mais perto. Ele abriria os olhos? Yael prendeu a respiração. Finalmente, ela ficou ao lado de Sisra. Ele ainda estava dormindo profundamente. Yael colocou a estaca na testa de Sisra e a enfiou com o martelo. Ela bateu de novo e de novo, enfiando a estaca profundamente na testa de Sisra. A chama a agidou. Sisra nunca acordou. Ele morreu dormindo. Com sua bravura e coragem, Yael libertou sozinho Bnei Israel de um rachá cruel e perigoso. Mais tarde, Baraque passou pela tenda de Yael. Ele e seus homens estavam procurando o general desaparecido por todo lugar. Yael saiu e convidou Baraque para entrar. Deixe-me mostrar uma surpresa, disse ela. Aqui está o homem a quem você está procurando. Como você pode imaginar, Baraque ficou impressionado ao ver um urachá morto. Ao mesmo tempo, ele percebeu que as palavras de Devorá se concretizaram. Ele não teria os créditos pela vitória na guerra. Uma mulher, Devorá, havia começado e outra mulher, Yael, havia terminado. Baraque continuou lutando contra Yavim, o rei de Canaã. Com a morte de seu general e a maior parte de seu exército, foi fácil derrotar Yavim. Bnei Israel saíram completamente vitoriosos sobre ele naquele dia. Mais uma vez, Eretz Israel estava livre. Os Bnei Israel não eram mais governados pelos Canaanim. O Midrash nos conta uma noite de milagres. Qual noite no ano judaico é famosa porque muitos milagres aconteceram? A resposta é claro, a noite de Pêssar. Aqui estão alguns eventos que aconteceram nesta noite. Abraham perseguiu os 4 reis que haviam capturado Lot. Hashem o ajudou a derrotá-los através de muitos milagres.
O principal evento da noite de Pêssar, Hashem matou os primogênitos dos egípcios, depois Bnei Israel ficaram livres. Devorá e Baraque venceram Sisrá na noite de Pêssar. Em breve leremos que o próximo Shofet, depois de Devorá, Gidon, visitou o campo de Midian na noite de Pêssar e teve um sonho encorajador. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!